Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre as parábolas de Jesus. E a parábola que eu venho trazer para vocês hoje é a parábola dos talentos. Então vamos começar. Certa vez, um dono de terras bastante rico resolveu viajar por muito tempo. Antes, porém, chamou 3 servos para lhe dar ordens. Para um dos servos, ele deu 5 talentos. A outro, deu 2 talentos. E ao terceiro, 1 talento. E disse, então, aos 3, cuide bem do meu dinheiro até que eu volte. Esses talentos que ele está falando aqui são moedas, mas a gente pode trazer realmente para a questão de Deus nos dar talentos, realmente, tipo, da gente saber fazer algumas coisas. Então, tipo, como se para um ele tivesse dado mais talentos, mais para a pessoa saber fazer mais coisas, para outros menos. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Então, o servo que recebeu 5 talentos, ele foi imediatamente negociá-los e ganhou mais outros 5 talentos. Então, o servo que ele ganhou 5 talentos, né, ele ganhou 5 moedas, ele conseguiu ganhar depois mais 5 moedas e ficou com 10 moedas. Então, ele multiplicou aquilo que o dono deu para ele. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos negociou e ganhou outros 2. Então, esse que recebeu 2 talentos, ele também fez igual o que recebeu 5, negociou e conseguiu multiplicar esse dinheiro e ganhar 4 talentos. Ou seja, ele tinha 2, ganhou mais 2, ficou com 4 talentos. Já o terceiro, que recebeu só 1 talento, só uma moeda, ele cavou um buraco na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Então, ele pegou o talento que ele ganhou, em vez de ele usar para conseguir multiplicar, ele escondeu esse talento. Ele guardou esse talento para ele e não revelou para ninguém esse talento para que ele pudesse ser multiplicado. Depois de muito tempo, o senhor dos servos voltou de viagem e mandou chamá-los. O servo que recebeu 5 talentos chegou ao senhor e disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Então ele chegou pro dono e falou, tá aqui os 10 talentos, você me deu 5, mas eu consegui multiplicar e agora você tem 10. Respondeu o senhor, muito bom, servo bom e fiel. Então deu a ele um cargo de maior confiança, pois viu que nele podia confiar. O servo que recebeu 2 talentos se aproximou e falou, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. E deu a ele um cargo de maior confiança, porque percebeu que nele também podia confiar. Chegou por fim o servo que recebeu apenas 1 talento. E ele disse, Senhor, sei que és um homem rígido, e por isso fiquei com medo de perder o talento que me deste. Resolvi esconder teu dinheiro debaixo da terra. Eis aqui o que é teu. O senhor afirmou muito zangado, servo mau e preguiçoso. Dizes que sou um homem muito rígido? Devias então entregar o meu dinheiro a quem o fizesse aumentar. Voltando eu de viagem, encontraria meu talento salvo e multiplicado. O senhor mandou o servo embora e entregou o dinheiro a outra pessoa. Então, assim, essa história toda, a gente pode trazer muito para nossa vida, no sentido de que esse dono, ele é simplesmente Jesus, que ele entregou para cada um de nós talentos, entregou para cada um de nós a palavra dele, para alguns mais, para alguns menos,
mas ele queria que a partir dessa palavra a gente pudesse multiplicar as pessoas que soubessem da palavra dele. Então, assim, quando Jesus pregava para as outras pessoas, tinha pessoas que absorviam mais, tinham pessoas que entendiam mais, pessoas que entendiam menos e pessoas que entendiam muito pouco. A gente pode trazer isso para essa palavra, que como se ele estivesse dando um pouquinho da sua palavra para cada um. Alguns recebem mais, outros menos, outros um pouco menos ainda. Mas o que importa é a partir daquilo que você recebeu de Deus, de Jesus, a palavra que você recebe de Jesus, você tem que usar ela de algum modo para conseguir multiplicar. Porque aquilo que Deus te dá, ele não te dá para que você esconda, para que você guarde para si. A gente não aprende a palavra de Deus, eu não venho aqui trazer para vocês toda semana alguma palavra para que vocês guardem somente para si e escondam isso. A gente traz porque a gente quer que vocês usem na vida de vocês para multiplicar. Ou seja, para multiplicar mais pessoas que saibam dessa palavra, que entendam, que frutifiquem, que deem frutos. E que a palavra de Deus, ela se espalhe muito mais e que esses talentos se multipliquem. Então ele quer que a gente, tudo que ele dá para nós, tudo aquilo que ele nos fornece, ele quer que a gente multiplique através de outras vidas, abençoando outras pessoas e usando até para nossa vida para que a gente cresça. Então tudo que Deus nos dá é para que a gente multiplique, não só em número de pessoas que saibam da palavra dele, mas também para que a gente multiplique como pessoa, para que a gente cresça no reino dele, não para que a gente fique parado, sabe? Igual esse servo ficou. Ele recebeu um talento de Deus e ele simplesmente não usou, ele escondeu, ele guardou esse talento para ele. Mas ele não aumentou, ele só ficou naquilo. E é quando a gente fica fechado em apenas um ensinamento que a gente já sabe e a gente não busca ter mais outros ensinamentos e multiplicar o nosso conhecimento sobre Deus e sobre as palavras dele, e inclusive multiplicar essa palavra através, levando essa palavra para a vida de outras pessoas, a gente não cresce no reino de Deus. E se a gente não cresce, a gente vai ficando para trás. E aí quando Jesus vier, o que a gente vai ter levado de bom sobre a palavra dele? Será que a gente ainda vai continuar acreditando e admirando a Deus? Esse servo, ele não admirava mais o seu senhor. Dá para perceber nas palavras dele que ele dizia: o Senhor é um homem muito rígido. Mas por que ele achava que esse senhor era um homem muito rígido? Pelo simples fato de que ele não multiplicou esses talentos dele e ele não progrediu no reino de Deus. Ele ficou naquele lugar cômodo para ele. E ele não percebeu a oportunidade que o seu dono estava dando para ele poder multiplicar, para ele poder crescer. Porque todos os demais cresceram, receberam cargos maiores, evoluíram, enquanto ele simplesmente foi dispensado. É claro que Deus não simplesmente nos dispensa, mas Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente evolua, porque senão a gente vai perder muito. E esse fato da gente ser dispensado, na realidade, é que Ele está perdendo a gente. Para quê? Para as coisas do mundo, para aquilo que o mundo tem de bom aos nossos olhos, que na verdade são coisas vazias, como eu já ensinei para vocês. Então, assim, Deus, inclusive no próprio livrinho fala, né? Assim Deus fará no fim dos tempos. Aqueles que usarem bem seus dons serão exaltados, mas os que se acomodarem e esconderem os talentos que Deus lhes dá, não serão recompensados. Então, quando Jesus vier, né? Quem que vai para o céu? Aquele que usou melhor aquilo que Deus forneceu. Aquele que aprendeu, aquele que evoluiu, aquele que aprendeu com seus erros, aquele que progrediu no reino de Deus, aquele que multiplicou, aquele que buscou a palavra dele, aquele que conseguiu buscar vidas. Enfim, as pessoas que evoluíram, as pessoas que usaram os seus talentos para poder crescer, usaram as oportunidades que Deus deu para poder crescer. Mas aqueles que se acomodaram, aqueles que não evoluíram, que fecharam a sua cabeça, que pegaram tudo aquilo que tinham de bom e guardaram para si, e nem sequer tentaram crescer, entender, eles vão ficar para trás. Eles vão ser mandados simplesmente embora, ou seja, não vão alcançar o céu. E essa parábola ela é muito importante para a gente trazer para a nossa vida, para entender o que a gente tem feito
de bom e como que a gente tem usado aquilo que Deus nos dá. Se a gente tem usado essas coisas para poder progredir ou se a gente tem ficado parado na mesmice de todos os dias. Então, isso eu quero trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, eu vou deixar novamente para vocês linkado nos cards e no link da descrição do vídeo essa parábola, para que vocês possam ver ela com todos os desenhos, tudo contado certinho, como eu deixei nas outras semanas. E eu espero que vocês gostem. Um beijo e até semana que vem. Tchau!